Graça e paz, abençoados, santos, eleitos do Senhor, mais que vencedores. Eu sou o pastor Flexon Alves, sou pastor da Igreja Evangélica Viva em Graça, Ministério em Graça, e estou aqui para compartilharmos mais um flash de graça com você. E nesta oportunidade queremos falar sobre o fim do império das trevas. Eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia comigo, por favor, em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, para você entender que nós fomos libertos, tirados do império das trevas e que o império das trevas findou, é bom que você entenda onde ele começou. Então venha comigo, por favor, em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16 e 17, olha o que diz a palavra. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós entendemos que quando Adão pecou, quando Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele pecou, a morte entrou no mundo e ele nos matou. Então iniciou-se aqui o império das trevas, através do pecado, da morte, através da lei, que depois foi instituída, quase 130 anos depois. O homem passou a ser escravo do pecado, passou a morrer e passou a ser inimigo de Deus, a ser condenado, a ter inimizade, passou a ser desgarrado, tudo por questões do pecado de Adão. Mas alguém pode perguntar, quer dizer que o pecado de Adão nos afetou? Claro. Vamos ver, por favor, aqui em Romanos capítulo 5, Romanos, no capítulo 5, versículo 12, olha o que o apóstolo Paulo diz aos irmãos de Roma, Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Adão pecou, a morte entrou no mundo, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E olha como ficou o estado do homem no império das trevas e através do pecado desse um só homem que é Adão. Veja, por favor, aqui olha como estava o estado do homem até Cristo e a cruz. Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12. Como está escrito: não há justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, umas fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, através do pecado de Adão, através da desobediência de Adão, começou o império das trevas. O pecado entrou no mundo, pelo pecado a morte, o homem ficou desgarrado, ficou morto nesse pecado, passou a não entender, a não compreender, teve a partir do pecado inimizade com Deus. Mas o segundo Adão, que é Cristo, veio, como diz a Bíblia em João 19:30, ele disse: está consumado. Então ele veio para consumar uma obra. O próprio Deus se fez carne, veio a este mundo e veio para consumar uma obra. E ele consumou, por isso que ele diz que a obra está completa. Por isso que em Colossenses 1:13 diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então na cruz o Senhor pôs fim ao império das trevas, porque ele aniquilou o pecado, aniquilou a morte, aniquilou o diabo e cumpriu a lei. Então venha comigo, por favor, para vermos como a Bíblia diz que o Senhor Jesus aniquilou o pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma só vez, uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então, o que é que o Senhor
Jesus fez na cruz para pôr fim ao império das trevas? Ele aniquilou o pecado com o sacrifício dele na cruz. O pecado de Adão foi aniquilado na cruz. Deus não nos vê mais pecadores porque fomos perdoados dos nossos delitos e o pecado de Adão foi aniquilado. Quem nasce depois da cruz não nasce mais com o pecado de Adão porque foi aniquilado na cruz. Segunda coisa que o Senhor fez na cruz, que aniquilou ou que pôs fim ao império das trevas, ele aniquilou a morte. Esta é a segunda coisa. Ele destruiu, aniquilou a morte. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10. Especificamente o 10, mas vamos ler o 9. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então ele nos salvou, ele nos chamou com uma santa vocação, não é por mérito, não é por obras, é por determinação do próprio Deus, é por graça. Mas no versículo 10 diz assim: e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Senhor Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Olha, ele destruiu a morte, trouxe a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então, a morte que Adão morreu, que a primeira foi espiritual, que era a separação entre Deus e o homem. A segunda morte, que foi a morte física, que Adão morreu 930 anos depois, a morte espiritual foi aniquilada na cruz. Então, por que teve o fim do império das trevas na cruz? Jesus aniquilou o pecado, Jesus aniquilou a morte, Jesus nos resgatou da maldição da lei. Está aqui em Colossenses, no capítulo, aliás, em Gálatas, por favor, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, vamos ver por gentileza, Gálatas capítulo 3, nós vamos ver, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Por que Cristo pôs fim ao império das trevas na cruz? Ele aniquilou o pecado, Hebreus 9, 26. Ele destruiu a morte, 2 Timóteo 1,10. E ele nos resgatou da maldição da lei, Gálatas 3,13. Nos resgatou da maldição da lei. Então, como a morte, o pecado foi aniquilado, a lei foi cumprida e aniquilada, ele nos resgatou da maldição da lei, e o pecado foi aniquilado, a morte foi aniquilada, então o diabo ficou sem poder nenhum, foi preso e aniquilado também na cruz. Veja por favor Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desse também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então ele destruiu, aniquilou o diabo, destruiu, aniquilou o pecado, destruiu e aniquilou a morte, e destruiu e aniquilou o diabo. Por isso que na cruz o fim do império das trevas aconteceu. A lei não tem mais poder nenhum sobre nós, porque o fim da lei é Cristo, Romanos 10,4. A morte não tem poder sobre nós, a morte espiritual, porque o Senhor aniquilou a morte na cruz. O pecado não tem poder sobre nós, porque o Senhor também aniquilou ele na cruz. Por isso acreditamos e cremos no fim do império das trevas. Esse é o nosso flash de graça. Graça e paz a todos. Se você desejar aprender um pouco mais, acesse o nosso site, o www.vivaemgraça.com.br, ou então você pode acessar a nossa rádio 24 horas no ar, com louvores e mensagens em graça MP3. É só acessar
você pode nos seguir no blog, o Predestinado. Graças a Deus, até o nosso próximo Flash de Graça.